Olá, pessoal, começa aqui o Filó Podcast da Conexão. Sempre um bate-papo muito interessante aqui nos nossos episódios, porque é muito bom assim, a gente buscar segmentos diferentes do mercado, áreas onde a gente nem imagina onde os profissionais estão se especializando, se aprofundando e principalmente trazendo cada vez mais competitividade, competência para as pessoas. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo, viu? Tô animado com o papo de hoje, viu? Eu também tô, mas olha, em briga de Gabriéis é melhor não meter a colher, viu? Quem que é o nosso É, convidado hoje, hein? olha, Habib, o convidado de hoje tem um nome muito bonito, viu, Habib? Eu não vou, É eu vou deixar você suspeito, você é apresentar. suspeito. Habib, o convidado de hoje eu conheci enquanto eu estava fazendo meu mestrado, enquanto eu estou fazendo meu mestrado, na verdade, né? Porque eu ainda estou fazendo. E, Habib, sabe como que é, né? Eu falo mais que o Homem da Cobra. E encontrei um cara que também fala mais que o Homem da Cobra e tem o Eita, mesmo nome, Habib. Então, a gente começou a conversar, ele falou que tinha um podcast, eu falei, pô, também tem um podcast, não sei o quê. E aí a gente começou a falar sobre gestão de pessoas e de tudo mais, e ele começou a me falar um monte de coisa, eu falei, ó, pode parar, a gente vai ter que marcar um papo lá no Filó. E aí, Habib, virou isso aí. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Ferraz Vidiri. Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Olá, que honra estar aqui. Acredito que serão trocas que criarão bons papos de progresso, que é um nome que eu gosto um pouquinho, você sabe, né? Aliás, o Gabriel é um profissional com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano, gestão de pessoas e liderança estratégica. Olha as áreas que ele atua. Ele também é mentor de carreira, escritor e host do podcast Papo de Progresso, que ele já fez aqui o trocadilho dele. Depois ele vai explicar bastante sobre o Papo de Progresso. Gabriel, seja muito bem-vindo e de cara aqui a gente já pede. Conta a biografia. Então, traz um pouquinho, né, dessa sua trajetória para a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade, agradecer a você, espectador que nos acompanha. Eu acredito que o podcast ele é um testamento de ideias. Eu acredito que o podcast ele está disseminando informação, acesso. Existem estudos que informam que no Brasil, de cada 3 pessoas, uma já foi influenciada em sua tomada de decisão por causa dos podcasts, por causa dos episódios. Tem podcast de tudo quanto é jeito. Eu acredito que nesse encontro de hoje, que eu estava estudando o que significa filó, e aí se você falar alguma groselha, vocês me instruam, por favor. Tem aquela história de final de tarde, igual a minha família lá de Jaú, que a galera vai pra rua, aí a vozinha leva o bolo com fubá, o vizinho o café e cria aquela coisa boa de comunidade. É mais ou menos isso? Matou a charada, né, Habib? É isso aí, Xará. Que bom, que bom. Então, primeiramente, uma das coisas que eu gosto, estudando teologia bíblica do trabalho, meu grande convite para você que nos acompanha é repensar o porquê você faz o que você faz. Todo nome carrega uma missão. E Gabriel tem uma etimologia que particularmente eu amo, que é o quê? Mensageiro. Então, para você que tem uma mensagem, um grande convite, nunca queira ser maior que ela. O grande desafio do mensageiro e da mensageira é só não querer ser maior que a mensagem. E a primeira mensagem que eu quero deixar de progresso para a sua vida, atualmente, o que o trabalho significa para você? Aliás, se você fosse entrar lá no LinkedIn, Gabriel Ferraz Vidiri, e fosse escrever em 3 palavras o que significa o trabalho. Eu faço parte hoje de uma comunidade que busca entender essa linha tênue entre pagar boletos, 1/3 da nossa vida ou mais é levado para o trabalho, só que tem uma questão que me preocupa muito. O ano passado, 470 mil pessoas tiveram afastamentos por causa de questões envolvendo saúde mental. Isso é um chamado que eu tenho hoje com 40 anos. Mas eu quero fazer uma conexão com o Gabriel de 10 anos. Sou filho da dona Márcia, morava em Jaú, interior de São Paulo, terra do calçado feminino. E um belo dia, a dona Márcia, trabalhando como gerente de vendas no comércio local, final de ano, o comércio abre até as 22 horas, e eu fui encontrar minha mamãe e tinha um equipamento de algodão doce. Aí eu olhei aquilo, fiquei pensando, eu queria comprar um patins,
Na época não tinha recursos. Eu olhei pro dono da loja e falei, viu, vou fazer uma pergunta pro senhor. A pessoa que vai trabalhar aí, ela precisa fazer o quê? Ah, Gabriel, a pessoa ela vai se vestir de bichinho, vai entregar algodão doce, vai trazer um lead qualificado, vai encher meu funil de vendas. Até parece que com 10 anos eu sabia o que era isso. E a ideia é ela ficar aqui 7 dias. Eu falei, interessante, dá para comprar o patins, ajudar minha mãe. Falei, cadê esse profissional? Ah, era para ele ter chegado às 6, já são 7, ele não chegou. Aí eu virei pro dono da loja com 10 anos. Falei, cadê o comprometimento desse profissional? Ele Olha, começou a rir, ele falou, acho que você está querendo uma oportunidade, né? Falei, acho que eu estou querendo uma oportunidade. E o que é interessante, eu sou filho de mãe solo. Eu não tive uma referência paterna para me ajudar, sabe? E eu encontrei nos livros essa referência paterna. E é até interessante, porque no ano passado eu fui convidado para ser coautor de um livro sobre paternidade, que chama-se Pai Presente. E o meu capítulo colaborativo era assim, é assim. Na falta de referência, seja. Eu gosto muito de um princípio de vida, um modelo mental que nós temos a condição de fazer a diferença, de ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Eu sei que Harvard aí é mais para o Gabriel, todo diferenciado, o outro Gabriel, fala sobre segurança psicológica, sobre alguns paradigmas que nós usamos na academia. Só que um amigo meu, de uma grande multinacional, ele virou e falou: Gabriel, você acha mesmo que no jogo jogado da vida, cara, tem segurança psicológica, ainda mais para nós que somos aqui de São Paulo? Você sai de manhã com 40 graus, você volta à noite no inverno e chove, enchente, tá caindo helicóptero nos ônibus. Aí você tá com o seu Waze, seu celular no visor para ir trabalhar, o cara estoura o vidro. Eu virei para ele e falei: você proporciona segurança psicológica para sua equipe? Aí ele ficou me olhando e falou: você é bom de pergunta, hein, rapaz? Acho que é coisa de Gabriel. Então, esse menino com 10 anos em Jaú, ali ele entendeu algo que o professor Cortella fala muito. Existe uma chance maior da oportunidade aparecer quando nós vamos atrás dela. Eu fui me desenvolvendo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, só que não me ensinaram que uma coisa é ser boleiro, outra coisa é ser atleta. Então, com 17 para 18 anos, após uma frustração em uma peneira das milhares que eu fiz, ao invés de ir atrás do meu sonho, eu precisei buscar o meu sustento. De lá para cá, eu cheguei em São Paulo, com R$ 10 na carteira no metrô da Barra Funda, para morar com a dona Linda no bairro da Moca. E era para eu pegar a linha vermelha na Barra Funda e descer no Belém. Só que eu não sei por que cágalas d'água eu quis ter uma emoção de descer na Praça da Sé domingo, 9 horas da noite, e pegar o ônibus elétrico. Aí um taxista olhou para mim e falou assim: cara, você precisa ficar atento, hein? põe emoção nisso, hein? Põe emoção nisso. Eu falei: ah, eu tô indo pra Moca, quanto que você cobra para me levar até a Moca? Ele falou: você é bom de negociação, hein, meu? Falei, eu tenho só R$ 10. Aí ele me convidou para entrar no táxi e ele me falou algo que eu acredito que aquele taxista era um verdadeiro enviado de Deus. Ele falou assim: São Paulo é a terra das oportunidades. Olha, Se seus olhos forem bons, seu mundo vai ser luz. E sabe, de lá para cá, eu tenho o grande privilégio de estar em São Paulo há 23 anos. Eu acredito que a gente pode trocar muita coisa legal aqui. Eu acredito que o trabalho, ele é um ato de servir. Trabalho, ele pode ajudar a pagar os boletos, ele pode impulsionar talentos, ele pode gerar conexões, mas nós temos condições de olhar para o trabalho em três grandes vertentes. Segundo um ex-presidente da APA, Associação de Psicologia Americana, a gente consegue olhar para o trabalho como emprego, como carreira e como vocação. Então, esse é um pouquinho das pitadas de progresso. É um bom começo? Começamos bem? começamos bem, e antes do Gabriel entrar, do Habib entrar, eu quero primeiro dar os parabéns para uma heroína brasileira. Como é que é o nome da mamãe mesmo? Ah, dona Márcia. A dona Márcia, porque essa é uma heroína. Herói não é aquele que marca gol nos acréscimos, né? Não é o cara que faz fortuna, mas é a pessoa realmente, né? Que compartilha dignidade, valores, e tenho certeza que a mamãe fez tudo isso porque a gente está percebendo, né? O filho que ela, como diz o Cortella, né? O filho que ela colocou no mundo, né? Não o mundo que se deixa para o filho, mas o filho que ela colocou no mundo. Então, parabéns,
Gabriel, porque realmente a gente sabe a luta que deve ter sido para a mamãe, e vou te trazer um fato que uma vez aconteceu comigo numa palestra, né? No final da palestra, uma moça veio conversar comigo, falou, poxa, você trocou de carreira, tal, tal, tal. Ah, meu pai não queria mais do que um sapato, não queria mais que uma calça, não queria mais que uma camisa, não queria isso, meu pai é aquilo, mas meteu tanto o pau no pai dela, né? Eu falei, você já percebeu a riqueza que teu pai te mostrou na vida, né? O legado dele? Ele falou, qual? Para você não fazer exatamente aquilo que ele fez, porque não é o que você quer para sua vida, né? Então, às vezes, né, a gente aprende, né, um exemplo do outro, seja um bom exemplo ou um mau exemplo. Então, tenho certeza, né, que às vezes essa ausência do papai também pode ter tornado esse Gabriel, né, mais cascudo, né, mais forte, mas então é só um adendo aqui para a gente parabenizar a dona Márcia. Parabéns, Gabriel, vamos lá. Xará, vamos lá, cara. Como que você foi parar nessa área de gestão de pessoas? Porque você contou, acabou de contar agora que eu acho que eu já sei como, mas conta aí pra gente um pouco, cara, porque eu acho que tem uma história ainda mais bacana aí que você vai contar pra gente. Eu vou de 2025 para 2010, tá? Fazer o contrário. Recentemente nos foi apresentado uma maneira de enxergar o mundo que é a gestão baseada em evidências. E um dos seus grandes fundadores, o senhor Eric, com a dona Denise Rousseau, eles estavam inquietos com uns jargões, as grandes mentalidades de 90 segundos de Reels. E algo que me marcou nessa filosofia de vida e a gestão baseada em evidências, que o que pegou o Eric, ele fala assim: My big reason was frustration. Ou seja, a minha grande razão foi a frustração. E eu fiquei pensando, Gabriel, como a dor, ela nos convida a fazer diferente. Eu, num processo terapêutico, recebi um presente de um grande pensador que me ajudou a entender que a cicatriz ela carrega duas mensagens, já que nós somos os mensageiros. Onde houve dor, hoje tem cura. A cicatriz ela nos dá autoridade. Então, eu trabalhei 16 anos em uma grande agência de modelo. Eu comecei como office boy, cheguei no cargo de direção de gente e gestão. Eu era aquela pessoa ativa que era para entrar 8h30, eu chegava mais cedo, era para levar nota fiscal nas grandes empresas, não tinha ônibus, eu ia andando. É, eu observava o que dependia de mim. Eu observava as oportunidades escondidas. E eu lembro uma vez que eu entrei numa grande universidade, na Moca, a Universidade de São Judas, eu falo com muito carinho. Eu queria estudar contabilidade, porque o meu grande sonho era aprender a mexer no HP12C. Só que eu ganhava R$ 600 como office boy, eu morava com mais dois amigos, cada um pagava 300, não tinha condições. A mensalidade era R$ 1.000, mas eu tinha um desejo muito grande no meu coração. E por muitas vezes eu sentia falta de instrução. Eu sentia a falta de orientação, eu sentia a falta de ter alguém para virar para mim e falar: olha, você pode procurar políticas públicas, você pode entrar numa universidade, pleitear a bolsa, você pode entrar numa universidade e buscar alguns subsídios, porque em meados de 2005, 2006, nós não tínhamos tanto acesso como é hoje o advento da internet. Só que eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que quando nós temos uma intenção genuína, as coisas acabam fluindo. Eu, office boy, uma véspera de feriado, estava chegando aquele ônibus amarelinho, Parque Dom Pedro, que geralmente cabem 100 pessoas e vem com 300, e eu vi um milagre, eu vi o busão vazio. Falei: é agora que daqui da cidade de Jardim Faria Lima até o Parque Dom Pedro eu vou tirando um cochilo. Só que a hora que eu entrei no ônibus, tinha um anjo de Deus. Um menino no fundo do ônibus mexendo numa HP12C. Eu me emociono para falar isso, porque eu sentei do lado dele e um dos meus atributos é a coragem, é a capacidade de não dizer que a coragem é a ausência de medo, mas a coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido mesmo com medo. Virei para ele e falei: cara, meu sonho é mexer numa HP12C. Ele virou para mim e falou: olha, eu vou ser muito prático contigo. Faço parte de um projeto assistencial de políticas públicas. Eles têm um projeto de empreendedorismo.
e eles subsidiam 70% da bolsa de todos os alunos. Aí eu me informei, meio cético, né? Porque em São Paulo a gente é gato escaldado. E graças a Deus eu fiz parte durante 5 anos de um movimento de políticas públicas, por Bonito, isso hein? que hoje eu gosto de ajudar projetos sociais. Poucas pessoas sabem, no Brasil, de cada 5 pessoas, uma não sabe o que vai comer daqui a pouco. A marca Reserva ela tem um projeto chamado 1P5P, uma peça de roupa, 5 pratos de comida. E eles fizeram um estudo onde eles identificaram que muitos de nós já sabemos, existem Brasis dentro do Brasil. Quando eu tive acesso a algumas informações de políticas públicas, eu começava a observar as minhas frustrações, as minhas dores pela falta de paternidade, pela falta de instrução, por ter que ir aprendendo coisas na minha vida profissional. Eu olhava muito para Deus e perguntava: por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E aí, em um dado momento, mesmo com essa bolsa, eu estava na Uninove, no curso de administração, por um lado muito quantitativo, básico, pragmático. Recebi muitas promoções, porque eu consegui entrar na graduação e já tinha esse corre natural de vida, DNA, né, Gabriel? Acho que é um pouco agitado, não sei para esses lados. Só que muito mais que a lógica do DRE, muito mais que a lógica de um fluxo de caixa, meu grande paradigma, minha grande teoria de vida era uma visão colaborativa que vem da Dona Márcia, que é da generosidade. A questão de saber dividir para multiplicar. Desde quando eu jogava bola, nós dividíamos uma torcida e uma tubaína. Fui meio tiozão agora, né? E eu fui progredindo e eu não perdi esse valor, sabe? De dividindo, dividindo, dividindo. Aí eu conheci o autoconhecimento, eu comecei a ter acessos, eu comecei a exagerar na dose do trabalho, eu comecei a não treinar, eu comecei a responder uma pergunta que ela é universal: quem é você pela minha profissão e não pelas minhas qualidades? Até que num dado momento eu já tinha 30 anos, formado, com grandes acessos, e eu percebia que algumas rotinas, elas estavam me afastando da minha essência, principalmente da minha essência cristã. Então eu acredito que nós temos a capacidade de entender as organizações, entender as empresas, entender as famílias pela cultura. Essa cultura você pode dizer que é o que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Você pode dizer que essa cultura ela tem a ver com princípios, valores e crenças, seja para empresas, projetos sociais, podcast. Cada podcast tem a cultura. E de forma prática, o que me levou a lidar com gente, gestão, com pessoas? A capacidade de colaborar, a capacidade de entender que o nosso ato de servir, ele é maior que o ato de vender, ele é maior que o ato de pitch pronto de vendas, é a capacidade de deixar um tanto e levar um tanto, como diz a música dos Novos Baianos, é uma música que eu amo muito. Eu vou vivendo do jeito que eu sou, eu vou evoluindo, eu deixo um tanto e eu levo um tanto. Eu acredito muito numa reflexão que eu aprendi com o Simon Sinek. Ele é autor de um livro que me marca muito, muito, muito. Comece pelo porquê. Ele tem lá o método de vida dele, que é o Golden Circle, que ele fala: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, hoje, trabalhar com empresas, treinamentos, pessoas, fazer parte de projetos sociais. Recentemente, eu fui facilitar um treinamento na EmpregaCo, na comunidade do Paralisópolis. Aí as meninas me viram chegando, estava bem posturado, porque a gente também sabe bem da resenha. Elas falaram: Gabriel, o que você veio fazer aqui no meio? Eu falei: quando eu encontro vocês, eu me reencontro. Eu tô sendo o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado em 2003. Não é fácil, cara, porque a gente que é um pouco intenso, eu não sei, você, espectadora, que tá aí do outro lado, espectador, se você já teve ou conhece alguém que sofreu por burnout, por ansiedade. A palavra mais pesquisada no ano passado no Google, uma das mais, é ansiedade. Braço curto não tem burnout, cara.
A gente ama o que faz, às vezes não aprende a ter limite. Então, já que nós demos umas cabeçadas, vamos dividir com o povo, né? Vamos falar, ó, isso vai dar ruim. Eu me estendi um pouco aqui, me perdoe qualquer coisa, tá? Imagina, imagina. E é bonito que você atua hoje numa área tão importante, tão delicada, né? Onde as empresas não podem baixar a guarda, né? Mas você sempre faz um resgate da tua história, né, Gabriel? Isso é muito bonito porque você usa ela também, né? Como forma de estar presente, de incentivar, enfim, né? De motivar, inspirar as pessoas. Agora, eu tinha um dado que 75% das pessoas eram infelizes no ambiente de trabalho. Você trouxe um que está pior isso, né? Do Gallup, que é 85% das pessoas estão infelizes na área de atuação do trabalho. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque às vezes não é dinheiro, né, que está provocando isso. E, principalmente, Gabriel, qual é a responsabilidade do líder nesse processo, né, de felicidade e de engajamento? Cultura, ela é o alicerce para tudo, para tudo. Esses dias eu subi um Reels lá no Instagram, fazendo uma pergunta provocativa. Será que as pessoas que estão adoecendo as empresas ou as empresas que estão adoecendo as pessoas? Porque uma cultura doente, ela forma as pessoas doentes. Lá no nosso querido mestrado, que isso é um sonho, tá? Eu estou vivendo um milagre. Que quando eu era da Uninove, eu ouvia assim de alguns professores. INSPER, GV e PUC é coisa de playboy, não é para vocês. E você virar para um Gabriel e falar, isso não é para vocês, não pode fazer isso, é meio perigoso. Provocativo. Não desafia nós, né, meu xará? É isso aí, Xará. O que ocorre? Existe um instituto, e o instituto trabalha com hipótese e amostragem, chamado ISMA, que é um instituto de gerenciamento de estresse, onde, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, eles fizeram um estudo bem aprofundado que de cada 10 brasileiros, 6 já estavam estressados. E o estresse, uma coisa que eu aprendi na minha pós de neurociências da PUC, o estresse ele faz parte do nosso sistema luto-fuga. Assim como as 5 emoções básicas, quem assistiu divertidamente vai entender que o medo ele é um estado de alerta, que a tristeza ela serve como calibragem para a humildade. Se você é cristão, eu te convido a ler Eclesiastes 7. A alegria, ela é um estado de contentamento, só que alegria demais é igual gin tônica, vai dar ruim, vira euforia. A raiva é uma contrariedade. Por exemplo, é impossível alguém comer arroz, feijão e pizza. Ou é arroz, feijão, ou é pizza. Não dá pra você pôr ketchup, meus amigos carioca, que me põe ketchup na pizza. Só que a raiva, ela é diferente. Ela é diferente da cólera. Então, quando você observa os estados emocionais das pessoas, nas empresas elas só são o que elas são na vida. Por exemplo, lá na universidade, a questão de: oi, bom dia, gente, vocês estão bem? Ufa, chegamos, que trânsito! As pessoas elas vão rindo. A melhor maneira de você saber a essência de um indivíduo é como ele trata alguém que não pode trazer nenhum benefício. Então, eu tenho esse costume de chegar num ambiente e cumprimentar todo mundo. Só que isso faz parte da minha cultura. Quando nós observamos essa base, né, academicamente falando, esse construto, a cultura ela é muito delicada. Esses dias eu me peguei num estudo acadêmico que me deixou muito preocupado. Porque eles pegaram nos últimos 23 anos 4.600 papers. Um paper para ser publicado leva 3 anos. E eles identificaram o quê? Infelizmente, as empresas elas não estão valorizando o impacto da cultura. Então, quando nós observamos esses índices de absenteísmo, de saúde mental, de doença psicossomática, começa a chamar a atenção do governo, não é à toa que agora em maio está vigorando a NR1, que isso vai para o balanço patrimonial. Então, hoje, um profissional de gente de gestão, como é meu caso, ou um CHRO, que ele vai sentar, ele faz parte da tomada de decisão, ele vai chegar para os grandes gestores e falar assim: pessoas curadas curam, pessoas transformadas transformam, gente chata só enche os patuá.
Se nós não cuidarmos das pessoas, ó, uma conta básica. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos contadores são pessoas. 100% dos advogados são pessoas. 100% dos problemas, adivinha com quem acontece? Com as pessoas. Quem não entende de pessoa não entende do negócio. Então, a minha base, ela é administrativa. A minha base é olhar para o negócio ele precisa ser lucrativo, só que se a pessoa não tiver um drive, que é um termo diferenciado que eu aprendi esses dias, se ela não tiver um que a mais, na curva profissional, ela não vai adiante. É aquele profissional de restaurante que não vai te atender bem, é aquela pessoa que quando tem a promoção, um reconhecimento financeiro, é higiênico, passa um certo tempo, ela não tem o porquê ela faz o que faz. Então, nós vivemos hoje, e isso eu trabalho muito com psicólogos, psiquiatras, nós vivemos hoje numa sociedade doente. Está num modelo automático gigantesco. Qual é a saída? A conscientização. É o primeiro passo. É a conscientização. Segundo passo, os tomadores de decisão, as empresárias, empresários, empreendedores, empreendedoras, compreender que essa mudança ela pode ser estratégica ou urgente. O preço do urgente a gente sabe que sai mais caro, né? Para ontem, né? É isso aí. E, ô, Xará, eu queria saber, você estava falando aí de que é difícil saber se é a empresa que cria o ambiente tóxico ou se as pessoas que criam. E eu queria saber, eu acho que isso tudo tem uma relação que é com a cultura. Não importa quem que fez o quê, mas eu acho que tem muito a ver com a cultura. E eu queria saber como que a gente pode criar uma cultura de desenvolvimento contínuo nesses ambientes cada vez mais tóxicos para a gente tentar sair disso e criar um ambiente onde possa ser um ambiente legal de trabalhar. Sei se você gosta de livro, mas eu resolvi Só um aqui pouquinho. eu resolvi aqui trazer o vovô de Harvard. Agora eu te peguei. Você sabe quem é o vovô de Harvard? Quem que é? O nome dele é George Vaillant. Oh, Ele, isso daí eu não conhecia. ele tem um livro chamado Fé, Evidências Científicas. Eu vou trazer o background do homem, porque eu acho que ele merece estar aqui na nossa conversa. Ele é psicanalista, psiquiatra, pesquisador e um dos pioneiros do estudo sobre desenvolvimento de adultos. É professor em Harvard, onde também dirigiu o projeto Study of Adult Development durante 35 anos. Se você colocar aí na inteligência artificial que lhe apetece, qual é a pesquisa mais duradoura de Harvard? Vocês vão entender o nome desse autor. Por quê? Porque ele fez uma pesquisa, ele faz parte de uma pesquisa sobre a importância dos relacionamentos. Tem até um presidente dentro dessa pesquisa que começou lá em 1938. Ela tem mais de 85 anos. E o que eles queriam medir? O que faz as pessoas serem prósperas, terem saúde e uma vida que vale a pena ser vivida? Os relacionamentos. Então, a cultura nada mais é, meu xará, das atitudes que nós temos. E esse vovô, ele tem 72 anos. Ele levou 12 anos para escrever um livro. E o que é lindo? Ele traz nessa pesquisa clássica de Harvard um conceito chamado defesa madura, que é o quê? Nós temos um entendimento que não é o que acontece, mas o que eu faço com o que acontece. E dentro de uma tomada de decisão para a empresa, para a família, para projetos sociais, nós começamos a refletir o fator que muda as nossas vidas, que é ambiente. Porque ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Quando nós falamos de cultura, eu vou trazer aqui um lado que eu estou terminando minha graduação de teologia. Uma vez, um professor, ele falou assim, por que você busca um lugar para se alimentar espiritualmente? Porque isso vai te dar três coisas: cultivo, costume e cultura. Como você se desenvolve isso? Em união de pessoas. Então, aos domingos, eu vou na minha igreja.
Só que de 2020 para trás, eu ia nas escolas de samba. E cada escola de samba tem a sua cultura. Eu era da bateria, ritmista, tocava um surdão. Uma escola tem 9 departamentos. Se a bateria for boa, mas a comissão de frente, o abre-alas, a música, a harmonia não tiver sincado, você não ganha o carnaval. Gabriel, sabe qual é o departamento mais importante de uma escola de samba? Qual que é, Xará? Harmonia, meu amigo. Se não tem harmonia, não tem cultura. É algo que tem chamado a minha atenção. Existem pelo menos 7 bases para a gestão de pessoas, para uma cultura. A que eu mais gosto, e o que o nosso vovô de Harvard orienta, é uma chamada de bem-estar psicológico. Ela traz um letramento de well-being, porque antes as pessoas olhavam para a cultura, olhavam para as pessoas para diminuir o estresse e diminuir o quê? A depressão. Era como a psicologia estava norteada. Aí, em 1998, um outro amigo que eu vou trazer aqui para o nosso episódio, o nome dele Martin Seligman. Eu queria te fazer esse convite para você que está nos ouvindo. Pesquise o nome desse cara. Ele tem um livro maravilhoso chamado Florescer. O que ocorreu? Ele estava lá como presidente da APA. A APA é a Associação de Psicologia Americana, cara diferenciado. Só que ele tinha um problema, ele tinha uma frustração. Olha quem voltou, Gabriel, como as nossas dores se conectam com os nossos propósitos. Ele ouvia assim, doutor, eu quero reconhecer o que eu tenho de melhor. Doutor, eu não quero vir aqui só na terapia e ficar, sabe, colocando para fora, eu quero ir para cima. O que ele fez? Ele entregou o cargo dele de presidente da APA em 1998. Ele teve um momento de reflexão, ele encontrou um dos pais da terapia cognitiva comportamental, que é o Aaron Beck, e aí ele reuniu com 51 cientistas para entender o que o ser humano tinha de melhor. Nisso ele criou um acrônimo chamado PERMA, que são Positive Emotions, Engagement, Relation, Meaning e Accomplishment, ou seja, emoções positivas, engajamento, relacionamentos, ó quem voltou aqui, o relacionamentos, significado e resultado. Ele começou a mostrar para o exército americano, que na época gastava US$ 1 trilhão com disfunções de transtorno de estresse pós-traumático, o seguinte: se você vai na academia quando vai, hoje era para eu ter ido e segunda-feira, para que você tá me ouvindo, gente, escapou, não fui. Aliás, eu nem almocei ainda, porque a gente tem desses corre maluco. Mas se você vai na academia e você treina o bíceps certinho, o músculo cresce, não cresce? Foi quando ele apresentou, junto com a psicologia, a questão da neuroplasticidade. Ele falou: você tem condições de desenvolver um capital psicológico para lidar com eventos desafiadores. Então, Gabriel, seja o CNPJ ou CPF, a nossa maneira de gerir pessoas não fica no efeito, mas vai na causa. E eu posso te dizer isso com propriedade de quem tem 2 aniversários por ano. Como é que é isso aí? Essa é boa explicar, hein? Eu também não entendi, não. Como que você tem 2 aniversários por ano, Xará? Você sabe que eu sou podcast, eu gosto de fazer uns ping-pong, as perguntas difíceis eu pego, a gente joga pro outro, né? Uhum. Alguma vez na vida de vocês, vocês ficaram indignados com alguma situação? Eu não sei qual é o credo religioso de vocês, peço até licença aqui, porque eu fiz algumas situações, sou cristão, mas de virar para Deus e falar: Deus, por que comigo? Por que para mim parece ser mais difícil? Por que na minha vez parece que eu tenho que estudar mais, me dedicar mais? Aí eu começo a empreender, eu faço um projeto tão legal, eu prospecto com 100 clientes, fecho com 3. Já aconteceu com vocês essa fase de falar, parece que comigo é mais difícil? Aliás, essa foi a homilia de domingo, né? Eu sou católico, né? Na missa, justamente, a gente abordou isso, né? De cobrar Deus de algo, né? Onde nós é que sempre devemos ser cobrados, né? E não cobrança a Deus, né? Então, agora, sim, dentro disso tudo, Gabriel, a empresa está de braço cruzado porque está com 85% do quadro dela infeliz. Ou ela está levando o palestrante para que a gente chama de Viagra
motivacional, faz uma hora de palestra lá, sai todo mundo querendo derrubar a parede, amanhã cedo voltamos para estaca zero, ponto de partida. Então, como que as empresas estão tentando reverter esse quadro? Porque tem aquele papo, né? Empresa boa demite funcionário ruim, mas funcionário bom demite empresa ruim também, né? Então, é uma via de dois, né? Dois fluxos aí. Como é que a empresa está agindo nesse ponto? Nós podemos responder isso por alguns caminhos. Cientificamente, hoje, você percebe algumas empresas buscando realizar letramentos. Eu faço parte de movimentos de well-being, né, de bem-estar, mas um bem-estar científico, não um bem-estar de só colar post-it na parede. O que ocorre? Nós temos credibilidade pelas cicatrizes que nós apresentamos. Então, a empresa, gostem ou não, ela busca lucro, ela busca resultado. Só que esse resultado, com inteligência artificial, com robótica, com seja o que for, vão ter pessoas. Quando eu comentei a questão de ter 2 aniversários por ano, o que ocorreu? No dia 8 de janeiro de 2022, eu renasci. Estava caminhando numa praça da Moca, ouvindo uma meditação cristã, tranquilo, curtindo um sábado de manhã. Saiu um menino de trás do carro, me apontou uma arma e simplesmente levou meu celular, meu relógio, minha corrente, meu fone, em 80 segundos. Ali eu percebi que tudo que eu venho estudando ao longo dos anos servia para quê? Para eu não ter uma reação disfuncional. Só que esse capital psicológico, ele é construído durante anos. O que me preocupa é que hoje as pessoas estão buscando respostas miojo para problemas complexos de uma cultura machucada desde 1500. Nós temos um problema de projeção de liderança no esporte, nas empresas, nas famílias. E se a liderança não for cuidada, vai só replicar comportamentos, vai só replicar o que eles aprenderam. A maioria dos líderes, eles não são treinados para assumir uma nova posição. Nós fizemos um estudo recente, tem pessoas com um salário de 90 mil reais. Gente, 90 mil reais é para pagar os boletos. Que se dizem feliz, que ela trocaria a posição dela para ganhar muito menos, para ter uma qualidade de vida. Então, é claro que você vai observar pessoas que estão mudando drives, modelos mentais, a galera de Alphaville lá, vão trazer respostas simples para problemas complexos. Só que nós que entendemos de cultura, compreendemos que a coisa é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E isso vem do estratégico para o tático, para depois para o operacional. Só que qual é o problema? Você pode olhar para as pessoas dentro de uma empresa de algumas maneiras. Por exemplo, sobreviventes, executores e pensadores. Sobreviventes, 80%. São sobreviventes, não têm acesso. Como que você vai virar para uma pessoa que chega para trabalhar na Faria Lima, que ela sai lá de Itaquera 4 da manhã, encara 3 horas de condução para entrar no trabalho às 8 do cara que mora do lado do trabalho, que já jogou seu beach tênis, que chegou com seu patinete em 15 minutos. E sabe o que é mais maluco? Isso não é uma crença, isso é um fato. Essa pessoa que levou 3 horas para chegar no trabalho, que fez um churrasco com 1 quilo de costelão e uma caixa da pior cerveja, não se assuste se ela não for mais feliz e ter mais sentido de vida do que as pessoas que têm coisas fáceis. Porque qual é o problema? É o que você comentou. Se a pessoa não teve desafio, ela não cria casca. Então não dá para trazer fórmulas prontas para todas as empresas. Eu recentemente aprendi um conceito que é cultura idiosincrática. Você só entende a cultura de uma família, de uma empresa, de um podcast, depois que você conviveu 6 meses. Não existe mudança cultural com menos de 2 meses. Isso é unanimidade. Agora, Gabriel, o greenwash, o pink money, as coisas que estão, esses termos que estão, sabe, para gerar buzzword em LinkedIn, ajuda para quê? Ajuda. É desafiador, é um tema muito sutil. E
do que eu tenho estudado, do que eu tenho me aprofundado, eu como isso de manhã, de tarde e de noite. Para 2027 a 2030, se nós não tomarmos cuidado, vai ficar mais sério. Por quê? Porque nós estamos passando por uma fase de pejotização. Vocês conhecem esse conceito, né? Uma fase de pejotização. Uma hora essa conta não vai fechar. O futuro do trabalho, teve um estudo realizado por uma das Big Four, eu não vou fazer aqui propaganda, mas muito intencional, um dos nossos professores estava, em 50 países, com 56 mil pessoas, 1.000 do Brasil. Chama-se Hope and Fear, se você colocar aí nas redes sociais. Quais são os medos e as esperanças? As mesmas pessoas que falavam assim, eu tenho medo da inteligência artificial e do preconceito por não usar ela, no mesmo contexto social, as pessoas também falavam, eu tenho esperança que a inteligência artificial pode proporcionar 80% de oportunidade. Então, o que nós temos, que é acesso a conceitos, a letramentos, a pessoas maravilhosas, é a capacidade de escolha. Só que, infelizmente, uma boa educação é um privilégio. Então, ser empreendedor no país não é fácil. Eu atuo como agente de gestão numa contabilidade, um processo como business partner, e o contador é uma pessoa maravilhosa. Ele fala, Gabriel, eu tenho 12 colaboradores. O que eu faço para não entrar nessa média de empresas que adoecem pessoas? Eu falei, você já está fazendo. Só que mudar uma cultura, você vai precisar de pelo menos 4 anos. Aí ele olhou e falou, mudanças estruturais são gradativas, né? Que é um dos lemas da minha vida. Mudanças estruturais são gradativas. Excelente, hein? Excelente, sem dúvida alguma. Muito Sensacional. aprofundado, né, Habib? É isso aí, Habib. Xará, o papo tá ótimo. A gente podia ficar conversando horas aqui com você, porque tá muito legal, tá muito assim. Dá para ver que você gosta do que faz. Xará, eu queria saber se você tem alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Quando eu encontro pessoas como vocês, eu me reencontro. Eu quero deixar uma mensagem para você, profissional, assim, de maneira bem específica. Se você tivesse mais um ano de vida, o que mudaria na sua prioridade? O que mudaria na sua percepção sobre o porquê você faz o que você faz? Eu aprendi a olhar para o trabalho por pelo menos 5 norteadores: o retorno financeiro, os desafios, os aprendizados, mas principalmente o reconhecimento e a realização. A gente não sabe quanto tempo nós temos. É que se prove ao contrário, uma das poucas certezas que nós temos é que o tempo vai acabar. Eu não sei o que a pandemia trouxe de reflexão para a sua vida, para a sua família, mas eu conheço muitos pais nessa minha jornada empreendedora falam assim, Gabriel, eu não consigo conversar com meu filho. Por que você, quando conversa com ele, entende meu filho e eu não entendo meu filho? Muitas mães viram para mim e falam assim, nossa, Gabriel, eu gostaria muito que a minha filha entendesse a minha visão de mundo. O grande elo para a nossa mudança, eu acredito que é a comunicação. O grande elo para a nossa vida mais intencional e propósito é buscar refletir o porquê a gente faz o que faz, sabe? É por isso que eu acredito que as mudanças, elas são estruturais, elas são gradativas. Então eu convido a você que está nos acompanhando a ter um momento de reflexão. Quem é você além do seu crachá? Quem é você além dos benefícios? Porque os benefícios, eles são importantes. Mas às vezes você acumula, 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 acumula e não consegue usufruir. Eu acredito que um bom papo de progresso é nós vivemos de acordo com os nossos valores, trazer para a arena, sabe, as nossas cicatrizes, os nossos medos, as nossas inseguranças, e o quão lindo é a completude, né, de pessoas, de ideias. Eu acredito que a gente pode ser, sim, a mudança que a gente quer ver no mundo. Para mim, isso é um bom papo de progresso. Muito bom, excelente. Gabriel Ferraz Vidiri, profissional com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano, gestão de pessoas e liderança estratégica, é também mentor de carreira, escritor e host do podcast Papo de Progresso. Gabriel, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, obrigado por nos enriquecer com esses conceitos todos, né? Saiu até fumacinha aqui de tantos insights aí que você deu, e parabéns pela tua trajetória e principalmente pela tua história de vida, que é algo que eu sou apaixonado por conhecer a história de vida das pessoas, né? E pela valorização que você tem dela. E parabéns para Dona Márcia, uma heroína brasileira. Obrigado, viu, Gabriel? Valeu, Xará. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Vamos nessa, Habibi? Vamos nessa, Habib. Pessoal, não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, hein? Estamos no @filol podcast lá no Instagram. E não deixe de avaliar também aqui
no Spotify, no YouTube, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E é isso aí, Habib. Vamos nessa então. Tchau, pessoal. Até o próximo Filó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.